Agora, Hernan, falando em Luciano, ontem, no fim do jogo, teve um entreveiro ali no apito final. Luciano com Alan Franco, eles se desentenderam, parece uma cobrança mesmo, né, de questões de jogo. Como é que isso foi? Depois até a gente está vendo à tarde aí, o Zubeldia falou sobre isso na entrevista e já gerou uma outra polêmica. Mas vamos ver esse lance primeiro. E a gente está vendo, na verdade, aí uma foto, né, dos dois. André Silva chega por ali também. Essa é a parte final, né? Porque primeiro vem uma cobrança do Alan Franco no Luciano. E aí o Luciano argumenta alguma coisa de posicionamento, ele diz, né, o Alan Franco cobra e o Luciano diz, mas tomamos 2 gols, aquela coisa toda. E aí vem o André Silva, se mete na conversa, meio que defendeu o Luciano, né? E aí o Alan Franco e o André Silva têm uma discussão um pouco mais forte, mais acalorada, de xingamento, vou pegar você, aquela coisa. E aí, depois chega a turma do Deixa Disso ali, Bobadilha, chega parece? o pessoal, de mochila vermelha aí é o Felipe Spino, assessor de imprensa do São Paulo, que provavelmente ia buscar até um dos atletas ali para entrevista. Então, assim, o Bobadilha é o que entra no meio ali para separar. Se eu não me engano, até o Henrique Carmo ali também, o moleque acabou de subir aí da base também para separar os ânimos. Então, assim, foi uma treta e eu questionei algumas pessoas da direção de São Paulo para saber se ia ter alguma conversa com os jogadores, se ia ter multa, aplicar alguma uma multa, sei lá. E, assim, foi só, assim, nada, zero. Primeiro que eles não vão chamar os jogadores para conversar, não vai ter reunião, não vai ter multa, não vão querer saber o que aconteceu. Treta de jogo. E que eles se resolvem. Aí eu perguntei, mas tem algum problema de relacionamento entre eles? Entre o Luciano e o Alan Franco, ou o André e o Alan Franco? Zero. Me garantiram que é zero. E parece que o Luciano e o Alan Franco, inclusive, são amigos, são próximos. São amigos, os caras, tipo, têm relação fora do CT, as famílias. Foi treta de jogo mesmo. E aí uma fonte lá do São Paulo me disse, eu já vi briga pior dentro do vestiário. Discussão pior dentro do vestiário. Então, assim, não é motivo para levar adiante, dar multa, chamar os caras para conversar. São Paulo viu essa discussão dos jogadores em campo como algo absolutamente natural de alguém que queria vencer o jogo e que ficou bravo e saiu bravo. Até me falaram também assim, Lu, seria muito estranho se tomasse o gol de empate da maneira que tomou, estando vencendo o jogo até o finalzinho e eles saíssem dando risada. Tinha que brigar mesmo. Então, foi o que eu ouvi, então tá tudo certo. É bom a gente saber o que aconteceu, porque a gente fica curioso daqui, né? Mas o que aconteceu? Chama atenção, né? Depois do apito final. Mas é bom que tá esclarecido, então a gente entende melhor os relacionamentos ali dentro do elenco do São Paulo. Agora, o Zubeldia também se mostrou exaltado na coletiva quando respondeu a uma pergunta do jornalista Gabriel Sá. Vamos ver o Zubeldia. E após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase? ¿Vos decís que eso es importante? No, que ellos terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante uma discussão. No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos não é normal no futebol uma discussão? Eu estava encerrando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão no vestiário. Pero ¿qué pensás vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta. Es una mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança feita no vestiário, mas é direito seu não querer responder, está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. E o Zubeldia não só não gostou da pergunta, como depois da coletiva ele continuou exaltado e falando com o jornalista, que é da Jovem Pan e da Arquibancada Tricolor também. Vamos ver a reação dele. ¿Quieren a São Paulo? Respétenlo con buenas preguntas. No pueden hacer eso. No pueden
não vou responder essa qualquer pergunta. Não, eu fiquei vendo a reação do Zubeldia e ele é um cara muito enérgico, né? Fica muito nervoso na beira do campo e tal. Mas uma pergunta pertinente. Sim. Né? E aí ele tem essa reação. Não sei se é algo prévio que ele já tem com o jornalista. Como que isso foi encarado ali? Como que você viu? Ou era também cabeça quente depois do jogo? Está sendo muito pressionado? Como explicar isso? O fato é que o jornalista estava fazendo o trabalho dele ali, fez uma pergunta pertinente e o treinador teve essa reação. Eu sou muito suspeito para falar do Gabriel Sá porque eu gosto muito dele. É um garoto jovem e muito bom jornalista. Tem fontes, tem informação do São Paulo, muito bem informado, viaja para todos os jogos do São Paulo, está sempre acompanhando o time e faz uma grande cobertura. E fez uma pergunta muito tranquila e pertinente com o que aconteceu, porque foi uma discussão pública ali e você perguntar para o técnico não tem problema nenhum. O que acontece é que, assim, olhando pelo lado do Zubeldia e indo buscando assim, algumas informações... a sensação de muita gente dentro do São Paulo é que o Zubeldia, até pela questão do idioma, entendeu aquilo como algo que, tipo assim, queria saber ou confrontar o que teve da briga com a opinião do treinador e que isso não tem nada a ver com o jogo e que o São Paulo foi bem no jogo, mas tomou um gol no final e que era para destacar a luta e não o entrever o que aconteceu, que aquilo é normal do futebol. Então, muitas vezes, o treinador às vezes não entende e aí acaba espanando, acaba descontando em quem está ali para fazer a pergunta. Isso a gente já viu, não só no Zubeldia, mas já viu em outros treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro ter esse tipo de reação. Errada, inclusive, essa reação do Zubeldia. Para mim, a reação do Zubeldia foi totalmente descabida e exagerada. Né? Ele poderia ter falado, olha, eu não quero responder sobre isso, uma próxima pergunta, poderia responder com tranquilidade. Aí entra o quê? A questão dele estar pressionado. O Zubeldia sabe e ele acaba lendo rede social, acaba lendo noticiário, acaba lendo tudo o que está acontecendo e aí absorve isso. E aí você pega um jogo como foi esse, que estava com a vitória até o finalzinho, toma um empate, vai de cabeça quente para a coletiva, acaba descontando em quem não tem nada a ver, em quem está apenas fazendo o seu trabalho. Então, assim, para o Zubeldia também entender que o papel do jornalista é estar lá para fazer a pergunta. E não foi desrespeitosa a pergunta. Ele falou, tem que ter respeito com o São Paulo, ali na parte final do vídeo, né? Tem que ter respeito com o São Paulo, isso aqui não é futebol, alguma coisa nesse sentido que ele falou. Não foi desrespeitosa, acho que foi uma reação descabida, acho que ele podia fazer uma reflexão em relação a isso. E é nítido que ele está pressionado, que ele está sentindo essa pressão, por mais que a diretoria do São Paulo pregue ali um respaldo ao trabalho dele. Quando eu vi, eu fiquei até meio sem entender, mas por que essa reação é uma pergunta totalmente normal e é o papel do jornalista fazer perguntas, claro. Né? Ele tem o direito de não querer responder, se não fosse mas o Gabriel, não de ser grosseiro e desrespeitoso. Se não fosse o Gabriel Sá, eu me arrisco a dizer que outro repórter poderia perguntar e acho que deveria até perguntar. Não, era natural que perguntasse, né? Era uma questão relevante. Não, foi muito desrespeitoso e grosseiro mesmo. Enfim,